Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá. Na hora que estiver aparecendo minha tela, você me dá um toque, tá bom? Tá. Bom, o que nós vamos falar hoje são duas coisas interessantes aí que se usa bastante dentro dele, que são as tarefas, né? E as anotações que eu posso criar dentro do Outlook. Tá? Então, as tarefas, não sei se você já usou essa ação. Tarefas? Isso. Eu tenho, às vezes eu usei o OneNote aqui, sabe? Eu acho que é a mesma coisa. É que como o meu inglês é muito fraquinho, eu acredito que seja. Mas ele não é, é separado Ah, tá. Você do. usou o programa OneNote. Entendi. É, Não é dentro do do. Excel, do Outlook. Não, Tá. não. É basicamente a mesma coisa, tá? Então acontece o seguinte, ó. Quando eu vou aqui, nesse botão aqui embaixo, aqui tem uma pranchetinha, eu vou ter as opções de tarefa, certo? Volta aí, por favor. Deixa eu tentar aumentar aqui a tela para você enxergar. Só um É, minuto, por favor. Como eu estou transmitindo, ele demora um pouco para carregar, tá? Ó, então, seguinte, aqui embaixo, ó, no Outlook, ó, esse daqui, ó, parece uma é. prancheta, tá vendo? Ah, tá. Beleza. Então eu clico nele e ele vai me mostrar a caixa de tarefas, certo? E como Tá. que eu posso criar essa tarefa? Vindo aqui, ó, em nova tarefa, ou dou um Ctrl N, tanto faz. Aí ele vai abrir uma caixa para mim, certo? Então sempre quando eu abro isso Hum, daqui, eu tenho a tarefa. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho o assunto. Tá sempre aqui nessa caixa que a gente chama de área de trabalho. É ela que uhum, eu crio a ação. Então o assunto vai ser o quê? Então eu coloco lá. Entrega de apostila. Certo? Então, alguém pediu para que eu montasse uma apostila XYZ e eu preciso me atentar a isso. Aí, quando que eu vou começar essa apostila? Vou começar hoje na sexta-feira, dia 27 de janeiro. E qual foi o prazo que ele me deram? Me deram até o dia, sei lá, até o dia 13 de fevereiro. Tá? Aí eu vou começar aqui, colocar em andamento. A prioridade dela vai ser alta, certo? E aqui, né, eu vou colocando, né, a mesma ação. Eu vou falando para ele quantos por cento eu fui fazendo aqui, ó, tá vendo? Ó? hum. Tá? Então, eu checo. E, logicamente, eu vou colocar aqui um lembrete para que na segunda-feira, dia 6, às 9 da manhã, ele dê um alerta para mim, tá? Tá. E depois aqui eu começo a digitar o que eu preciso, tá? Ou o que eu fui fazendo dentro da apostila. Então, escrevendo alguma coisa, blá, 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 blá. Certo? Ok. Beleza. Aí eu vou pedir aqui para salvar e fechar. E ele vai mostrar aqui para mim, ó, tá vendo? Tá. Muito bem. Bom, e como que eu faço para trabalhar com ela? Eu vou vir todo dia aqui, ó, entrega da apostila. Aí ela vai abrir de novo, aí eu começo a Ele não te sinaliza nada, não aparece nenhum pop-up, nada na sua tela. sim, Você vai. tem que lembrar de vir aí para. Não, não, ó. O que acontece? Tá vendo que eu coloquei aqui o lembrete, ó? É. Então, nesse caso aqui, ele vai colocar o lembrete para mim dia 6/2. Ah, tá. Mas eu posso fazer o seguinte, ó, colocar aqui então, eu comecei dia 27,
Eu posso colocar, então, aqui no dia 30, eu vou falar para que eu quero um lembrete às, sei lá, vou ligar minha máquina às 8h30 da manhã. Então, eu quero que no dia 30, 8h30, ele coloque o lembrete na tela. Entendeu? Aqui ela não permite que você faça lembretes recorrentes. Na hora que você tem Então, que. tá vendo aqui ó, a recorrência? Não, não, é que está pequenininho, eu não consigo ver. Pera. Agora eu vi, Então, recorrência. eu posso Tá, colocar aqui recorrência. Aí o tá. que vai fazer? Tá vendo? Ó? Aham, Quando que eu quero ele, né? Eu quero falar para ele que seja diário, tá, tá? Então ele vai mostrar para mim essa recorrência todo dia, certo? tá. Né? Mas só o lembrete, ele já faz isso. Logicamente, o que acontece? Isso aqui é uma tarefa, né? Então, a tarefa, ela tem que ser acompanhada, né? Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Esse enviar para o OneNote. Ah, tá, OneNote. Ah, Então, tá. eu posso criar aqui e mandar para o OneNote. Então, aqui no meu caso aqui, eu não tá, acho que eu não criei nenhuma, não vinculei nada aqui no OneNote na minha máquina, porque eu não uso ele. Mas o que acontece aqui, passando? Quando você está aqui como você trabalha mais com o Outlook, então esse dia ele vai abrir para você essa mensagem. Tá? Então você pode fazer esse tipo de ação, você pode Hum. colocar com ele, né? Bom, aí eu posso pedir também para encaminhar essa minha tarefa para as outras pessoas, ó. Tá? Mas no caso do OneNote, eu teria que abrir o OneNote para ver. Sim, Mas porque sim, pode continuar, desculpa. não, aí se eu deixar como você fez, vai aparecer para mim quando eu tiver lá vendo os meus e-mails, né? Vai aparecer ali é um pop-up ou é uma mensagem? Não, é o seguinte, né? Que nem na segunda-feira, dia 30/1, às 8h30 da manhã, independente de você estar com o Outlook aberto ou não, ele vai te mostrar a mensagem. Entendeu? E quanto tempo fica essa mensagem? Eu tenho que fechá-la Você ou tem que ela fechar. aparece? Ela vai aparecer e vai ficar aí na tela. Aí ela só vai sair quando você fechar. Tá. Agora, no OneNote, eu tenho que entrar no OneNote para ver a Isso, tarefa. porque o que acontece, né? O OneNote, ele também tem essa ação de você colocar lá para poder aparecer o pop-up tudo, né? É que os programas, eles dependem que você faça as ações para ele, Uhum, uhum, entendeu? Tá? Porque se eu vier certo. aqui colocar enviar para o Note, olha lá, tá vendo? Aqui no meu caso eu não trabalho com ele, tá? Mas quando eu jogo pro OneNote, ele vai pegar essa informação e vai jogar ali. E os dois vão estar juntos, entendeu? Tá certo. Tá? É que assim, particularmente, eu não gosto de deixar muita coisa em todo o programa, porque senão fica uma bagunça para mim. E como as tarefas e o OneNote são a mesma coisa, né? Não tem o Uhum. porquê você Usar ficar o OneNote. trabalhando com vários programas. Prefiro deixar no lugar só, porque senão aí você esquece de olhar no outro, mas pelo menos nesse ele me mostra a mensagem, que é o que eu uso direto. Isso, então é para isso que a gente trabalha com ele, tá? Tá. Bom, aí o que acontece aqui? Eu tenho aqui a opção de marcar como concluída, então se eu clicar no marcar como concluída, né? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ficar um pouquinho a tela. Ó, aí ele vai mostrar duas coisas, ó. Tá vendo que ele colocou um risquinho aqui, ó? É. Então ele co- falou que foi marcado a tarefa e aqui ele tem esse visto aqui, ó. Onde tem. Ah, tá, o tique Isso, um verde. tiquezinho aqui, ó. Tá, Pronto. Então eu tenho como gerenciar essas ações, né? Bom, tá. outra coisa que é bastante interessante aqui nele é o seguinte. Deixa eu diminuir aqui. É assim, ó. Eu vou criar uma outra ação, tá? Uma nova tarefa aqui. Então eu vou colocar o assunto
blá, 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 blá. Vou colocar aqui teste 2, né? Teste 02. A data de início, então, vai ser hoje, dia 27. Eu quero que ela fique também aqui no dia 31, com uma prioridade alta, né? Vou colocar um lembrete aqui, né? No dia 27, às 8h30, né? Depois a gente vê o que vai acontecer. Beleza. Aí, essa tarefa eu começo a escrever, né? Fazer a apresentação no PowerPoint, né? Aí começa escrevendo as ações que eu preciso, né? Aí, vamos dizer que você precisa colocar algum elemento dentro dessa ação. Então você vem aqui no inserir e eu quero colocar uma imagem. Para quê? Para você lembrar que naquela sua apresentação do PowerPoint tem essa imagem que você precisa colocar. Aí você vem aqui no imagens, né? Vou aqui nesse dispositivo, deixa eu ver se tem alguma imagem feita aqui, só para a gente colocar lá. Trabalho. Tá, vou pôr essa imagem aqui mesmo. Pronto, tá aqui. Então eu tenho que lembrar que eu preciso colocar essa imagem nessa minha apresentação, ok? Então isso acontece para que você saiba que esse computador, né, essa informação vai estar lá dentro. Entendeu? Tá, Né? entendi. Então, logicamente, assim, e não precisa ser exatamente imagem, pode ser colocar um indicador, um texto, o que você achar interessante que vá ser colocado lá dentro, para que você possa ter essa tarefa. Tá. Tá ok? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, eu posso anexar um arquivo, que eu precisar colocar aqui dentro. Então, essa parte de tarefas é assim, quando você faz um TCC, você está fazendo uma tese, alguma coisa, isso ajuda bastante para que a pessoa tenha essa informação, tá? Que ela consiga Tá. acompanhar. Como você usa o Note, é basicamente a mesma coisa. Eu estava fazendo o que eu faço, eu vou na minha agenda, vou lá no calendário e escrevo alguma coisa e coloco lá em amarelo. Só que às vezes eu começo o dia, quando eu vou ver, não foi isso que eu vi a primeira vez. Vou lá no e-mail, aí começa a acontecer um monte de coisa, e aí depois é que eu vou ver que eu tinha A ação. colocado aquele alerta para mim, mas porque eu esqueci de olhar no calendário. É aquela coisa, né? Eu sempre falo isso com meus alunos, né? Se você tem anotações, se tem agenda, você tem que olhar, senão vai ficar meio perdida, né? É que isso é meio que comum porque a gente meio que deixou o computador fazer tudo pra gente, né? E a gente esqueceu que tem a nossa parte, Uhum. né? E não esquenta a cabeça, isso é comum, tá? Eu vejo, eu tenho alunos, né, principalmente os adolescentes, que têm essa ideia de celular, porque o celular, ao mesmo tempo que ele é bom, ele meio que não sei o que ele fez com o cérebro das pessoas, né? Deixa as pessoas um pouco menos, menos intuitivas, né? Elas não conseguem, como a gente fala, elas não pensam, elas vão fazendo e não conseguem trabalhar, né? Isso é meio complicado. Mas deixa eu voltar aqui. Bom, essa parte aqui, você quer perguntar alguma coisa? Entendeu? Não, não, depois eu tenho que mexer para poder ver se eu. E usar, né? Sim, Para. para Eu acho que vai ser melhor do que colocar dentro do calendário, né? Pelo menos vai mostrar, vai aparecer na tela para mim o lembrete, né? porque é o seguinte, ó, quer ver? Se eu for aqui no calendário, tá vendo que ele não apareceu aqui, ó? Uhum, Por que que ele não apareceu? Porque ele não é um compromisso, ele não é uma ação que você tem que fazer. uhum, Ele é uma tarefa. Então, essa tarefa, ela tem que ser acompanhada.
certo? É Tá. diferente do calendário. Porque no Uhum. calendário, o que ele faz? Ele reserva para você esse horário para que você possa ter o seu dia. Já a tarefa, não. A tarefa é aquilo que você está fazendo para poder, sei lá, é uma ação ou é um arquivo que você tem que entregar, alguma coisa assim. Só que Alguma coisa, você tem até que preparar para uma reunião que você vai participar, né? isso, exatamente, né? Então, então aí é o seguinte, você falou, aí o que acontece? Eu falei que no dia 31 eu tenho que colocar a minha agenda ali. Né? Então eu vou vir aqui no dia 31, tá vendo? Eu vou aqui na tabela do dia 31 e vou falar então aqui, ó, às 10 horas da manhã. Vou dar um duplo clique aqui para ele poder abrir a tela. Tá? Então o assunto vai ser o quê? Entrega da apostila. O local, então eu vou colocar assim, né? Apresentação online. Então, que horas que eu vou entregar isso? 10 horas da manhã, tá ótimo. Então, entrega e apresentação da apostila para os diretores, blá, 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 blá. Vou falar então que eu quero deixar isso com alta prioridade. Vou pedir para colocar isso em amarelo, para ficar bonitinho. E vou pedir para salvar. Olha lá. Tá? Aí ele vai gerar para mim uma informaçãozinha ali, ó. Então eu sei que eu tenho que entregar essa apostila. Ok? Então, os dois você tem que trabalhar em conjunto. Eu faço o calendário para lembrar que aqui eu estou fazendo, eu vou ter que entregar esse dia. E lá na tarefa, ela vai mostrar para você o andamento daquilo que você está fazendo. Certo? Aí você entrou como Aqui. compromisso, né? Não, aqui ó, eu entrei direto na agenda, tá vendo? Ó? E quando eu dou um duplo clique aqui, ó. Ah, sim, isso aí eu faço Ah, tá, também. beleza. Ele entra como compromisso. Ele não entra como reunião. Como que você Sim, sabe sim. disso, né? Ele só Primeiro, bloqueia a sua agenda para que não marquem também nada para aquele horário para você. Quer dizer, as pessoas saibam que você está ocupada naquele horário, independente do que você esteja fazendo. isso, né? Aí Tá. o que acontece, né? Como que a gente sabe que eu estou no compromisso? É muito simples. Primeiro, aqui em cima, ó, Uhum. né? E depois, ele não tem aquelas caixinhas para você enviar. Assunto para quem que você vai mandar. Isso, essa é a diferença. É. Tá? Não, eu faço isso também. É isso que eu fiz para mim. Eu vou aí direto. Uhum. Só que aqui, aí, às vezes que eu faço, não abre essa tela aí. Hum. Deixa eu até ver aqui. Eu já vou direto na. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu ver se está na minha aqui. Ele é que eu não tinha notado, mas às vezes eu escrevo aqui, Hum. não ponho, coloco a cor, Uhum. né? Deixa eu até fazer aqui, peraí. Deixa eu ver. Perdão. Fique tranquilo. Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui. 9 horas. Tô fazendo uma aqui. Uhum. Aí eu coloquei aqui, tá. Só que aí você colocou uma cor, né? Aí você foi na cor, você foi na categoria. Você está vendo minha tela aí, né? Ou não? Que eu tô fazendo aqui a minha, deixa eu botar para a sua, peraí.
Deixa eu ver aqui. Abrir aqui a sua. Se... É que a sua está diferente da minha. Na minha tem aqui, tem esse categorizar. Foi aqui que você colocou a Isso. cor? Isso. Então, Tá, no categorizar, escolha a cor que eu quero. Tá vendo? Ó? tá. É aqui. Deixa eu pegar aqui no meu. Peraí. Categorizar. Então, purple. É que daí. Ah, Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver na minha agenda aqui. Que eu acabei entrando aqui na sua. Peraí. não, fique tranquilo. Qualquer coisa me dá um toque. É, tá, ela apareceu aqui. Tá. Uhum. Para logo depois da aula. Tá. Tudo certo. Ai, desculpa. Fique tranquilo. Bom, Pronto. Hum, então, né? Acho que foi feito aí. Você conseguiu entender essa parte aqui, correto? certo. Tá. Bom, só um adendo. Uma coisa que é bastante importante dentro da categorização, eu esqueci de comentar isso quando a gente estava vendo isso, é a gente criar os nossos sistemas de categorização. Tá? Então, por exemplo, né, eu quero fazer uma categoria e falar para ele que o que for azul tá legal, o que for vermelho é urgente e o que for verde é mais ou menos. Tá? Então, seguinte, eu vou colocar aqui uma análise, vou colocar assim, né? Análise de currículos. Tá? Então, eu vou fazer os currículos, blá, 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 blá. O local vai ser na empresa, de que horas a que horas. Então, eu vou colocar no dia 31 de janeiro, vou começar a fazer esse trabalho das 9 horas e vou até às 11 horas com ele. Tá? Aí, eu quero falar para ele que eu quero criar uma categoria vermelha. Só que eu não tenho essa categoria vermelha ali, tá vendo? Tá vendo minha tela não? Sandra, está por aí? Ou eu não estou te ouvindo? Eu apertei o botão aqui no microfone. Ah, Tá, tá. para mim, na hora que você entrou ali na tela, apareceu a categoria vermelha. Tá, então, aqui no meu caso, ó, tá vendo que eu não tenho. Então, mas essa categoria vermelha ela tá bem fraquinha, tá? Tá um laranja até. Isso. Ela Aí vamos tá um. dizer que eu queira montar a minha. Eu quero fazer a minha. Hum, Eu vou vir aqui nas todas as categorias, tá? Aí eu vou pedir uma nova aqui, tá vendo? Ó? hum. Aí essa categoria vai ser urgente. Esse é o nome dela. E qual que é a cor que eu quero, ó? Eu vou vir aqui, ó, vou colocar esse vermelho um pouco mais forte aqui, ó. Vou dar um OK, pronto, e dá OK. Agora o que que acontece, ó? Tá vendo que ele coloca aqui, ó, urgente para mim? Onde tá? Ah, tá. Tá? Aí eu vou pedir para salvar e vamos dar uma olhadinha. Olha lá, tá vendo esse lembrete aqui, ó, que apareceu? Hum. Olha lá, ó. Foi aquele que a gente fez lá na 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 mensagem. Quer dizer, não importa o que você esteja fazendo, esse pop-up vai aparecer na sua tela. Isso, ele vai Posso aparecer. estar trabalhando no PowerPoint, posso estar trabalhando no Excel, fazendo texto de Word, esse pop-up vai Isso, aparecer para esse mim. pop-up vai aparecer, Tá, certo? OK? Bom, ok. aí ele pergunta, ó, clicar em adiar para celebrar novamente em, ó, daqui a um dia. Pronto. Ai, Aí, desculpa. daqui a um dia, ele vai mostrar para mim de novo essa coisa, Tá, certo? legal. Entendeu? Quer perguntar Uhum. alguma coisa? Não, por enquanto tá ok. Preciso xeretar mesmo. Daí aí as perguntas vêm mesmo. Muito Deixa eu bem. te falar. Hum, Perdão. pode falar. Você também ensina PowerPoint? Sim, PowerPoint, na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto de ensinar.
Ah, é? É porque ele, o que acontece? Eu vejo as pessoas fazendo umas apresentações tão, assim, sabe, feijão com arroz. E eu falo, Sei. gente, o PowerPoint ele é uma ferramenta que tem uma gama de coisa tão legal que o pessoal É, não faz, não mexe. Eu falo, gente, dá pra fazer umas coisas bem bacanas com o PowerPoint e nossa, sua apresentação vira outra, né? Mas eu gosto, sim, eu gosto bastante de ensinar PowerPoint. eu estou perguntando porque eu não tinha pensado nisso antes. Na segunda-feira a gente vai ter uma reunião de, de departamento. Uhum, Eu queria, eu tive uma ideia e eu queria é, fazer uma apresentação, mas é, é para chamar um dos temas, né, lemas da empresa é trabalhar juntos, né, uhum, trabalhando, crescemos quando trabalhamos juntos, né, juntos crescemos, né, uhum, então é Together We Grow, é um dos lemas, né, da empresa. E aí eu penso, e eu vejo que às vezes assim as pessoas, eu já fiz o meu, então, isso é problema do fulano, mesmo da mesmo departamento, né? uhum, Aconteceu um negócio, mas é do fulano, mas eu podia ter ajudado, podia ter evitado aquilo de ter acontecido, e aí eu fiquei pensando nisso. Aí eu pensei, eu estava xeretando, em montar um cardápio, né? Porque uhum, como a gente está em janeiro, vai ser a nossa primeira reunião, eu pensei, sabe aquela expressão food, food for thought? sim, Já pensou nisso? uhum, Já ouviu, né? Então, eu falei, e aí eu ia fazer assim, a minha introdução seria, já que a gente ainda está em janeiro, muita gente preocupada em não engordar, né? uhum, E que de repente a gente para não engordar, né? Você às vezes tem que deixar de comer e uhum, às vezes você também não precisa parar de comer, né? Você pode ter um alimento, né? Que é um alimento que é saudável, porque eu vi lá Healthy Food for Thought. E uhum, a minha ideia é assim, ter um discurso, à medida que eu fosse falando, a palavra fosse pulando assim na tela, uhum, até montar. Elas fossem assim, aparecendo jogadas, até no final aparecer a frase. E eu vi, eu não sei se tinha direito autoral ou não, mas vai ser um uso só interno, eu vi numa das minhas pesquisas um garçom, né? Por isso que pensei em cardápio, porque eu vi um garçom, era assim, desenho de um garçom com uma bandeja, e na bandeja tinha uma lâmpada, que seriam uhum, as ideias, né? sim, E aí eu queria fazer essa pequena apresentação. dinâmica, né? E, Uhum, e sugerir para as pessoas pensarem num cardápio, né? E que como eu estou pensando para o ano, né? O que que a gente vai querer, o que que a gente vai fazer para que esse ano seja diferente, né? uhum, E quais são os alimentos que a gente vai ingerir, né? E que cada entendi. um pode contribuir, né? Uhum, E aí meu primeiro, já que é para pensar, eu já vou começar com, seria assim, ó, a entrada, que seria Together We Grow, para uhum, cada um pensar o que, que isso significa para cada um e de que maneira isso tem sido vivenciado pela pessoa. uhum, Aí, na reunião seguinte, as pessoas podem falar, e aí outra pessoa traz alguma outra coisa que a gente também pensar a respeito. uhum. Aí seria assim, montando um cardápio para o ano para a gente, Ah, né? Um legal. cardápio saudável. E, mas eu estava pensando em fazer assim, né? Eu queria um PowerPoint para fosse mais legal, mais dinâmico, né? Eu não queria. Eu até Sim, tentei mexer, é, pode mas, apresentar a sua tela. mas assim, eu não fiz. Peraí, Ah, deixa. tá. Peraí, É peraí. que o PowerPoint, ele. O que você quer fazer dá, não Eu, tem problema eu nenhum. tenho que, eu tenho que derrubar você? Isso, peraí, deixa eu cancelar aqui a minha apresentação. Só um minutinho. Agora você apresenta a sua. Tá. Mas é assim, eu comecei, porque eu queria até trabalhar nesse discurso para ter a sequência de pensamentos, assim, a coisa ia aparecendo, né? Sim, mas é assim mesmo que começa. A gente vai pensando alguma coisa, né? Aí Senão. eu tinha pensado, só que aqui eu peguei uma tela
que eu não sei, não manjo muito, mas eu peguei. Opa, o que eu fiz aqui? Você clicou em cima dele, só isso. É. E aí, assim, aqui acabei pegando uma tela que já tinha uma caixa. Sim, Nas outras, eu peguei uma tela que não tinha nada, estava em branco, sim. né? Então, aí eu pensei que primeiro eu tinha que colocar assim, a gente sempre está preocupado com comida, né? E quem quer emagrecer tem que pensar em comida que seja saudável, né? Uhum, E, e tem um tipo de comida que não. E a comida, tem um tipo de comida que não engorda, uhum, né? Que é a pensar em comida não engorda, né? sim. E, e aí agora preciso trabalhar melhor essa minha linha de pensamento. E aí eu estava pensando o que nos tipos de alimentos que a gente pode estar ingerindo, né? Uhum, E aí seria aqui healthy food for thought, assim, mas eu queria assim que de repente, não sei se na tela, não vez de fazer isso, sabe? A sim, palavra assim aparece food, ela aparece, faz um zoom na tela, né? sim. Aí e aí fosse jogando, assim, na hora delas aparecerem. E no final fica o garçom, né? Uhum. Com essa lâmpada. Agora eu não sei onde é que enfiei esse garçom, para dizer a verdade, que eu queria até te mostrar, porque eu peguei de um. Estava fazendo uma pesquisa, né? Aí eu Sim, achei isso numa pesquisa, tá. É, no porque desenho. vou abrir aqui um PowerPoint, vou esperar um pouquinho, só para você ver como que Tá, você faria isso, né? tá, Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então eu vou pedir para que você pare um pouquinho a sua, senão não sei se ele tá, vai abrir as duas ao mesmo tempo, tá? tá. Achei aqui O garçom, vou ver se eu vou ver se eu entro aqui, que eu achei na. Deixa eu abrir uma outra tela aqui. tá, aí você me mostra então. E vai. Vamos ver se ele aparece aqui. Que aparece comida aqui mesmo, mas esse aqui eu achei mais legal. E aí é de um cara. Deixa eu ver aqui. Só porque eu entrei aqui, no meu celular apareceu. Vou botar o nome dele. Aí eu não sei se essa figura é uma figura dele, Hum. né? Se foi ele que criou. É que eu não, compartilha de novo a tela porque eu não estou vendo, por favor. Tá, é que eu achei agora, deixa eu Ah, tá. Beleza. só para. Tá vendo? Peraí, tá carregando. Ah, tá. Tá vendo? Uhum. Eu achei legal essa coisa do garçom. E aqui, porque foge daquela coisa de comida mesmo, porque na hora que você procura aqui, aparece assim, alimentos mesmo, sabe? Sim. Frutas, né? Uhum. E eu achei que, na verdade, o alimento para o cérebro são os pensamentos, né? Não é. Tudo bem que a gente precisa de comida para o cérebro funcionar, mas nesse caso tem mais a ver com pensamento. Uhum. Entendi. E, e aí, mas é uma coisa dele, tá vendo? Ele, o cara. Olá, aqui é a professora Melissa Ah, Barbosa, da equipe do Mairo Vergara, e a deixa eu ver, só ver aqui um expressão momento. de hoje é Eu não food sei se eu for posso. thought, literalmente, comida para o pensamento. Se a gente diz que algo é Eu queria ver se aquela pensamento, mostrava, se ela a mostrava aquela interpretação tela, sabe? é isso. Eu acho que não, porque ali é só uma tela de abertura, né? É, Então, deixa eu parar de compartilhar. Então, mas eu achei, fazendo as minhas pesquisas,
eu achei, já parei aqui. Tá. Então, eu só vou mostrar para ti como que a gente faz, então, para fazer as letras entrarem, né? Tá, Logicamente, o que acontece, né? Quando eu estou trabalhando com uma apresentação, vai ter todo um trabalho prévio de manipular. Bem, então vamos tá, lá. O que acontece quando eu estou trabalhando com PowerPoint? Tá vendo minha tela aí? Não. tá, Tá? Particularmente, eu não gosto de trabalhar com essas coisas meio prontas aqui, tá vendo? sei. Ela limita bastante. Então, eu vou aqui, ó, nesse desenho aqui, ó, a A opção tela em Layout. branco? Isso, eu vou pedir uma Tá. tela em branco, ó. Tá vendo? Em branco. Uhum. Pronto. Daí, para eu digitar a informação no PowerPoint, eu vou vir aqui, ó, nesse desenho que é uma caixa de texto, ó. Você tem que inserir a caixa de texto? Isso, aí tem que inserir a caixa de texto. Aí eu vou vir aqui, né, ó, e vou escrever lá, full, você colocou, né? Beleza. Essa caixa aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou formatá-la. Então eu clico em cima dela, aí eu Hum. coloco uma cor, né? Vou colocar uma cor para ela aqui diferente, vou colocar, sei lá, esse azul. Vou aumentar o tamanho do texto, ó. Tá? Uhum. Então deixa eu aumentar a caixinha aqui. Vou trocar a fonte, enfim, vou fazer um monte de coisa para deixar essa fonte um pouco mais interessante aqui, ó. Eu já estava viajando, né? Já tinha pensar que o cérebro nosso não é redondo, né? Ai, que É, bonitinho essa. então. Que eu tinha pensado no letra O fazer um cérebro, mas de repente as pessoas não vai dar para ver, né? Não vai dar para ver. Aí daí você teria que dar um trabalhinho aqui, né? Dá para Tá, fazer, mas eu dá não um. passo. Não, porque daí é outra coisa, aí já entra uma outra manipulação. Aí é o Tá. seguinte, eu quero fazer uma ação para essa opção aqui, ó. Uhum, Então eu vou aqui no menu animações, né? Aí eu tenho vários tipos de animações aqui, ó. Tá? uhum. Então no seu caso você falou que você quer que ele entre flutuando, não é isso? É, Tá. Então eu vou vir aqui e vou fazer uma trajetória para ele, quer ver, ó? Vou pegar aqui, trajetória. isso, vou fazer uma trajetória personalizada. Deixa eu dar uma diminuída aqui para que ele possa aparecer. Ó, então eu vou vir aqui na trajetória. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar e fazer isso aqui, ó. Uma linha para que ele entre aqui, ó. Hum, Tá? Olha lá. hum, Tá? Então, é isso que ele faz. Certo? Mas aí você que vai fazer a trajetória. Você que vai indicar como que você quer esse desenho. Ah, mas eu quero ele mais no centro da tela. Você pega aqui, ó, puxa mais pro centro. Você pode hum. colocar um pouco mais para cima aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí eu vou apertar o F5 e vamos ver como é que ele funciona. Certo? Tá. É isso. Mas o PowerPoint, tá? Ele tem um monte de coisa para a gente ver. E aí, assim, para colocar forethought, Hum. eu teria que Fazer outra caixa, outro texto. fazer escrever food, Isso. Aí ó, outra caixa e mas outra. vou ter que fazer uma outra tela ou fico nessa Não, tela pega mesmo? nessa tela aqui, ó. Aí você faz o seguinte: você vem aqui de novo na caixa de texto, aí você escreve lá, for, tá? Tá vendo? Tá. Certo? A não ser que você queira que fique tudo numa caixa só, também pode. Você pode escrever aqui, ó, for, como é que é? Tal. Daí vai entrar tudo junto, né? Sim, aí vai estar tudo junto, mas ou eu Não, eu faço queria isso. separado. Então, Eu aí você queria. tem que fazer uma caixa para cada palavra. Tá. O que acontece, tá? É aquilo que eu sempre falo para meus alunos. Eu tenho que fazer, tá? O programa, ele não pensa. Eu que Aham. tenho que pensar. Então eu tenho que chegar e eu tenho que fazer isso mesmo, sabe? Eu tenho que parar, tenho que ver,
né? Então, eu vou colocar aqui ó, uma outra cor para ele, vou colocar, sei lá, esse vermelho. Vou colocar uma outra fonte. Tá? Vou escolher uma fonte aqui um pouco mais, sei lá. É que depende bastante do que você quer usar, tá? Então, aí tem um estudo de fonte, tem um monte de coisa aqui. Ó, então eu vou colocar essa daqui, ó. Vou colocar essa sombra para ele, vou aumentar. Aí esse for eu quero que ele faça de uma outra maneira, eu quero que ele apresente assim, ó. Vou colocar aqui então animações e vou falar que eu quero que ele apareça apagado, ó. Tá vendo, ó? Só que eu quero que ele venha da direita. Olha lá, ó. Aí o que vai acontecer? Vai entrar o food e depois entra o for. Aí é a outra palavra. Tá. Entendeu? E aí, para eu entrar letra por letra. Então, aí você tem que fazer o seguinte. Você tem que vir aqui nele, ó. Tá vendo? Ó? Aí você vem aqui no painel de animação. É. Aí você vai fazer o seguinte. Ó, vai clicar aqui onde está esse painel de animação. Ó. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pedir para colocar iniciar com o anterior. E aqui eu vou colocar, ó, opções do efeito. Aí aqui, esse painel de animação sempre fica aberto do lado direito ou você abriu ele ali em cima? não, você clica no painel de animação e ele vai abrir aqui. Ah, tá. Tá? Aí ele pergunta, ó, como que você quer animar o texto? Eu quero animar o texto, tá? Deixa eu parar, deixa eu ver. O problema é que esse efeito aqui eu não tenho a opção de texto. Você vai trocar o efeito. Porque depende do efeito, tá? Então vamos colocar um outro aqui, vamos colocar esse surgir aqui. Tá, aí dá. Aí esse surgir eu consigo. Quer ver, ó? Opções de efeito. Animação de texto, eu quero colocar. Cadê o efeito aqui? Animar texto por palavra, por letra. Pronto. Olha lá. Tá? Você pode determinar a velocidade em que as letras aparecem ou não? Sim, posso. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Intervalo. Aí ele coloca, ó, quanto tempo eu quero? Ah, eu quero que ele fique com, sei lá, 1 segundo. Tá? Ó. Aí o que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha. Ó, entrou o texto. Tá? Certo? Porque assim, tá Sandra? A animação, se ela demorar muito, ela meio que perde a ideia dela. Entendeu? Então, a pessoa fica mais pensando no que vai acontecer do que no que você quer, a ideia da... Exatamente. Então, a animação, o máximo de cada elemento para animar é um segundo. Tá. Entendeu? Mas é assim, só que, como eu expliquei, dá trabalho, tá? Você vai, para fazer uma coisa dessa aí, você vai ter que tirar um tempo, pelo menos, né? Alguns dias. Mas é outra cara, tá vendo? Ó? Então, só de eu trocar a fonte, só de eu colocar uma sombra para ela, a ideia já mudou bastante. Do que aquela coisa bem modorrenta. Tá. Mas aí você que vê, se quiser fazer umas aulas de PowerPoint, a gente faz. Não, eu vou querer sim. Né? E tem umas coisas que eu quero aprender sim a fazer, inclusive porque também lá no departamento tem uma pessoa que faz isso. Sim. Né? E aí eu quero até aprender para eventualmente ser um backup dela. Sim. Sabe? Uhum. Para apresentações. Ela faz os organogramas. Uhum. O organograma é um outro programa, né? Não é o... Eu posso colocar aqui, quer ver? Deixa eu fazer uma outra tela aqui, só para você ver. Aí eu vou aqui no inserir. Tá vendo aqui esse Smart Art aqui, ó? Smart Card. Aí, quando você clicar aqui, ó, aí você escolhe o que você quer. Ah, tá. Então, por exemplo, vou fazer um organograma de hierarquia, ó. Então, vem aqui. Olha lá, ó. Ele vai abrir a tela e aqui você escreve o que você quer. E eu posso inserir, por exemplo, Pode, posso mudar isso que está do lado esquerdo para o lado direito. Sim, como você posso quiser. Posso adicionando mais caixas. Esse aí é a base só. Sim, aí tá vendo aqui, ó? Você consegue ver, ó?
adicionar forma, né? Ó, tá vendo? Ó? Então eu quero colocar uma forma acima. Olha lá, ó. Aí eu seleciono ele. Eu quero adicionar uma forma depois. Olha lá, ó. Tá? Então você consegue tá. fazer as ações aí. Legal. Legal. Entendeu? Entendi. Então, é assim, como eu falei, o PowerPoint ele é um programa bem bacana, né? E, nossa, dá para você brincar bastante com ele. Só que ele é trabalhoso, entendeu? E no mundo hoje, que o pessoal não gosta muito de trabalho, as pessoas não gostam de mexer com ele. Porque quer que seja vapt-vupt, né? Sim, mas aí é aquilo, né? Porque as pessoas não entendem que eu estou fazendo algo artístico, né? E para ficar algo artístico bacana, eu tenho que me demorar, né? Para fazer uma coisa legal, para que as pessoas entendam. Eu vou ter que entender, eu vou ter que saber como que eu quero que essas coisas se apresentem, qual é a ordem disso, qual é o impacto que eu vou colocar, qual é o texto de impacto, qual é o texto que eu vou colocar apenas como informação, qual é o texto que eu quero que seja chamativo. Eu vou ter que ter um trabalho de cores, quais as cores que eu vou usar. Não é simplesmente abrir o programa e vamos ser felizes, né? Existe um pensamento Todo um por trabalho, Exatamente. Que eu ia te perguntar uma coisa, agora esqueci. Caramba. Pode perguntar, fique à vontade. Não, era do PowerPoint. Esqueci, meu Deus. Inclusão de figura. Sim. Porque Pode falar. tem um banco de dados, eu sei que tem figuras que você pode usar, que você não está infringindo a lei, são gratuitas, né? Uhum. E, por exemplo, essa figura que eu vi, Uhum. eu acredito que seja grátis, não sei se o cara pagou para desenvolverem aquilo para ele, né? Então, vamos lá. Como é que funciona o uso de figuras, tá? Para você entender. Eu posso entrar na internet, vou lá no Google, pego uma imagem, tá? Se você está fazendo algo interno, você pode usar a imagem que você quiser, entendeu? Independente dela ter ou não direito autoral. O problema é se você, eu peguei essa imagem e vou pegar essa imagem e vou colocar no YouTube para que as pessoas vejam meu vídeo. Aí você não pode. Tá. Não, é só para uma reunião interna, não vai Então, tranquilo. vai Você sair de pode dentro da pegar a sala. imagem que você quiser. Mesmo de uma apresentação. É uma apresentação. O que Mas você daí eu não... tenho que procurar. Aqui eu não tenho, tipo, inserir figura, e ele tem um Não, tem banco de dados. sim. Não, porque daí o que tá? Você que tem que ter seu banco de dados, entendeu? Ó, eu Tá. vou aqui no inserir, tá vendo? Só para você ver. Vou aqui no inserir Tá. e vou Aí pegar tem uma figuras, imagem, ó. Tá a vendo? imagem. E vou pegar a imagem da internet. Tá? Vou esperar ele Tá. carregar aqui. Aí é o seguinte, eu vou colocar aqui. Tá vendo? Ó, pesquisar aqui. Eu vou colocar então garçom. O interessante é sempre colocar em inglês para que ele possa pegar mais imagens. Tá? Então é waiter holding a tray. Tem que ser assim? Waiter Não, tray, só o primeiro. só Entendeu? waiter. Porque senão ele vai fazer uma pesquisa total e pode ser que ele não encontre o que você precisa. Tá? Tá. Aí o que ele tá. Lógico, aqui ele tá pegando imagens do Bing. Eu não gosto muito porque o Bing é bem limitado. Tá? Tá pegando de onde? Do Bing. Tá? Eu prefiro pegar do Google, aí eu salvo. Mas isso aí é coisa que a gente vê, ó. Tá vendo? Ó? Aí encontrei aqui a imagem, ó. E clico no inserir. Espera um pouquinho. Aqui. Ela fica gravada, ela fica no meu, como dizer assim, como se fosse um arquivo meu de imagens Não, ela pessoal vai ou não? ficar só aqui. Para você ter o seu arquivo de imagem, deixa eu fazer aqui, ó. Você tem que fazer o seguinte, você tem que entrar no Google, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Waiter. Certo? Aí você cria o seu grupo. Ó, então eu vou pegar aqui uma imagem, tá vendo, ó? Beleza, então vamos dizer que eu queira esse aqui, tá? Então eu vou clicar nele. Agora, no caso, eu quero um desenho, né? Sim.
Eu não Então, quero uma foto. porque daí você tem que ver se tem o desenho, tá vendo? Ó? Eu não tenho como falar assim, waiter Ah, drawing. então, você pode colocar, ó, o Eito vai colocar aqui, ó, tá? Ó, olha lá. Ah, Aí ele vai apresentar para você os desenhos do garçom. É assim, ele está demorando um pouco porque eu estou transmitindo, mas é só você colocar aqui, é, ó, o que você quer que ele vai tentar buscar. Entendeu? tá. Mas se eu conseguir, de repente, trabalhar aquela que eu já tenho, eu posso fazer, eu copio e colo? Não, você tem que ter um processo principal para fazer. Ó. Deixa eu só esperar ele carregar. Então, como é que funciona? Eu peguei essa imagem aqui, tá? Vamos dizer que eu quero essa imagem, tá? Aí eu vou clicar com o Tá, botão direito do mouse em cima dela e pedir para salvar a imagem, tá? Aí eu vou tá. salvar essa imagem, esperar ele carregar, vou colocar lá na minha área de trabalho, isso vai ficar fácil para eu buscar, tá? Ah, isso aqui não vai dar certo. Tem umas maneiras corretas, tá? Tem algumas imagens que tem que ser específicas. Então vamos salvar a imagem como. Meu Deus do céu. É que tem que ter uma extensão correta para ela, tá? Não pode ser qualquer uma. É. Né? Isso aí, lógico, a gente vai ter que ver Hum, depois. Tem um monte de regrinha aqui. Eu acho que essa aqui vai dar certo. Aí, foi. Então eu vou vir aqui na área de trabalho, salvar. Ó, então, salvei a área de trabalho. Agora, como é que eu faço para colocar aqui? Ó, eu vou vir aqui no Imagens. Aí, aqui, ó, esse dispositivo, que é onde está meu computador. Aí, como eu coloquei a imagem lá na área de trabalho, eu tenho que vir aqui na área de trabalho e pegar a uhum, imagem, ó, do garçom aqui, tá vendo? Ó? Agora é só esperar que ele carregue. Pronto, tá feito. tá. Certo? E aí eu tenho até um outro recurso, apesar de ser uma imagem, de escurecer, clarear, não tem umas coisas loucas também nisso? Então, é que assim, esses recursos, tá aqui, tá vendo? Ó, correções aqui, ó. Ó, Onde? aqui, ó. Ah, correções, tá. Tá vendo? Ó? Ah, Então tá, os eu posso efeitos aí. colocar um efeito aqui, ó, tá vendo? É que, Aham, na verdade, eu não gosto muito de usar esse tipo de programa para trabalhar com imagem, né? aham, O que a gente faz exatamente com imagem? Eu pego uma imagem e eu a trato num Photoshop, alguma coisa assim, mas aí é outra coisa, é outra, né? Porque esses tá. programas, ele até tem, mas são muito limitados, tá vendo? Ó, Sim, sim. né? Vou colocar, por exemplo, esse aqui, ó, tá? Eu tenho É, alguns recursos, mas não são os indicados, né? Então, tá. quando eu estou trabalhando com esse tipo de coisa, o que nós fazemos, né? Na realidade, a gente pega toda a imagem, trabalha essas imagens em outros programas e Tá. depois eu apenas monto a minha apresentação, Ah, tá. entendeu? Tá certo. Então, é assim, porque cada programa ele é destinado a uma ação, tá? Ah, legal. Tá. Certo? Vai ficar de lição de casa aqui. Eu vou ver se eu vou trabalhar nessa minha ideia, mas tem que ser uma coisa rápida também, uma fala clara e objetiva, e Uhum. aí já inserir, mas eu quero dar esse colorido com o PowerPoint, né? Sim. E eu gostei muito da ideia daquele garçom Uhum. com a bandeja na mão e a lâmpada. Mas Uhum. eu não sei se eu vou achar aí dentro do Google, É. né? Mas e se eu achar a imagem, quer dizer, se eu conseguir trabalhar aquela imagem e salvá-la na minha área de trabalho, eu consigo transportá-la para cá, né? Consegue, sem problema. Tá. Tá? Porque é que ali, pelo que aquela imagem, ela já é uma imagem inteira, né? Aí alguém montou aquilo ali em algum programa, mas se você Tá. conseguir encontrar só o garçom, fique à vontade. Porque daí eu sei que eu andei tirando, acho que em algum momento ela apareceu e eu Uhum. tirei foto, sabe? Sim.
E aí eu tentei ver se eu conseguia limpar, sabe, a imagem só para aparecer o garçom com a. Então, você até consegue, mas você tem que ter um Photoshop para fazer aquilo. É, Outros programas eu não não vai funcionar. tenho, e Photoshop é outro curso. É outro curso, é outra coisa, é outra realidade, entendeu? Eu tenho um amigo meu que ele é fotógrafo profissional Hum, e ele trabalha muito com Photoshop. uhum. Eu até consegui, ó, só que ela não ficou muito bem definida. Deixa eu não sei se você consegue ver, peraí. Peraí, você quer compartilhar comigo? Não, tá no meu celular. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Então, é Tá porque vendo? assim, ela não fica bem definida porque ela já foi uma arte que está na internet, entendeu? Aham. Então, toda arte que já está, que, assim, que foi feita para a internet, a definição dela é muito baixa, entendeu? Ah, Mas se eu te mostrasse isso, você ia achar que isso aqui é um cérebro dentro da lâmpada, então, ou porque, não, porque eu te aí o que falei? acontece, né? Dá para você perceber por causa das linhas, entendeu? Ok? Mas, porque assim, tem a ideia que você quer mostrar, então fica mais fácil, tá? Você já Aham. colocou ali o texto, então você Já remete induzir as isso, pessoas a deduzirem o que exatamente. seria. É por É, isso que você tem que saber trabalhar o texto, um monte de coisa ali, tá, tá certo? legal. Então você já sabe que a gente teremos aulas também de PowerPoint, tá? Certo. Bom, tem mais alguma coisa que você queira ver por hoje? Não, por hoje tá bem. Eu preciso tomar um café para eu acordar. Então, Mas eu tenho duas tarefas. Eu não criei o grupo ainda. Preciso criar o sim, grupo e trabalhar com vou mexer nessa tarefa também hoje. Uhum. O grupo, a tarefa, e vou também no final de semana dar uma mexida no PowerPoint também, Beleza, aí tá? qualquer coisa E, você vê. Se na quarta-feira você manda para mim as suas dúvidas em um notebook para que a tá. gente possa já tirar essas dúvidas aí. Que no Outlook eu tinha até. Eu tinha colocado aqui trabalhar em duas telas, que